Dia Mundial da Alimentação, celebrado a 16 de outubro, deve ser visto como um grande problema da humanidade. A fome não é apenas um fantasma, é um terror que tortura e mata amplamente. Desde que o brasileiro Josué de Castro publicou seu trabalho Geografia da Fome, já se sabe que a fome é um fenômeno essencialmente político e construído. Ao lado de bilhões e milhões de famintos, existem milhões e milhões de toneladas de alimentos desperdiçadas, junto com uma imensa capacidade tecnológica e produtiva deliberadamente não utilizada. O caso brasileiro é um dos mais chocantes. O Brasil saiu do mapa da fome da ONU com Dilma Rousseff e voltou a esse mesmo mapa com Bolsonaro poucos anos depois. Quando Lula assume seu terceiro mandato, depara-se com 33 milhões de famintos e põe imediatamente em marcha os instrumentos estatais para superar esse problema. Só mesmo um presidente que já sentiu a dor da fome tem a capacidade de priorizar essa batalha contra a indústria da fome e da sede, que atuam de forma macabra e institucionalizada. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur, uma grande honra, uma grande satisfação esse nosso novo encontro para buscar entender cada vez mais todas as latitudes possíveis desse assim chamado Gigante do Sul, que nos oferece uma série de interrogantes muito fortes e, sobretudo, no tema que vamos abordar hoje, que é a questão da fome, a questão da fome. Ela não para de nos desafiar, mas ela tem solução. E há uma experiência muito importante em curso no Brasil, que sofreu algumas sabotagens, mas ela retoma. E hoje nós temos, para explicar com muita profundidade, uma pessoa com uma experiência muito relevante, muito marcante, que é o professor Walter Belick, ele que é economista e é presidente do Instituto Fome Zero, que está vinculado ao Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, a quem dou as boas-vindas, agradecendo muito por estar presente aqui em Latitude Brasil. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, Beto. Obrigado. Boa noite a todos os ouvintes. Para mim é uma satisfação muito grande estar nesse programa. Se eu puder esclarecer, vamos tentar. Tenho certeza, professor, tenho certeza. O senhor escreveu um artigo recentemente, em parceria com o Graziano, grande Graziano, ministro, uma referência incontornável nessa questão da luta contra a fome, na qual salienta a importância de que nas sessões de abertura da Assembleia Geral da ONU o tema desigualdade, pobreza e fome estivesse tão na mesa central dos debates. Podia fazer uma curtíssima reflexão, por favor, sobre isso? Eu acho que o que marcou a abertura das sessões da Assembleia Geral esse ano foram esses discursos. É interessante porque nós vimos que o Lula fez o discurso de abertura, tocou e reforçou muito esse tema da desigualdade, e depois esse tema foi repetido, inclusive pelo presidente norte-americano. E é interessante porque atualmente nós estamos discutindo o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é essa Agenda 2030. Então, em 2030, nós teríamos que cumprir determinadas metas e objetivos que foram acordados internacionalmente. São 17 objetivos. O primeiro objetivo é a erradicação da pobreza. O segundo objetivo é a erradicação da fome. Então, são dois objetivos pesados e nós já estamos aí a meio caminho de 2030 e o que dá para perceber é que não vamos conseguir cumprir esses objetivos. Certo. Eu digo em termos globais. É possível que alguns países consigam atingir essas metas, mas em termos globais ainda tem muito chão pela frente. E, inclusive, há um reconhecimento das Nações Unidas, num discurso recente do Antônio Guterres,
que é o secretário-geral das Nações Unidas, houve um reconhecimento de que nós não estamos no caminho certo. Isso é muito preocupante. E nesse ano, na abertura da Assembleia, foi colocado um elemento importante que não está nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é a desigualdade, e a desigualdade econômica. Então, a questão importante é essa: não basta reduzir a pobreza ou erradicar a pobreza, né? Temos que diminuir a desigualdade. Na verdade, os dois elementos, há uma simbiose entre esses dois elementos, né? Reduzir a pobreza sem reduzir a desigualdade não vai funcionar. Perfeito. Agora, como é que o senhor, numa estrada tão longa, uma experiência tão vasta, e o Brasil com uma experiência muito marcante também, porque o Brasil saiu do mapa da fome e depois voltou, quer dizer, com tudo que tem de dor e sofrimento nesse dado político, como é que o senhor, presidindo o Instituto Fome Zero, reage agora e enfrenta o desafio de começar de novo, como diz aquela canção? Olha, de fato é começar de novo, porque nós regredimos a níveis muito parecidos com os níveis dos anos 90. Isso que é importante. Nos anos 90, o mapa da fome, feito pelo IPEA, apontava um total de 31 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, que seria a fome. Na época não se usava essa medida de insegurança alimentar. E agora nós voltamos com 33 milhões, né? Tudo bem, pode ser que, de fato, a população brasileira cresceu. Então, em termos percentuais, é um pouco menos. Mas, em termos absolutos, são 33 milhões de pessoas que estão passando fome. É mais do que a população inteira de muitos países latino-americanos, né? Então, assim, é um desafio tremendo, porque, de fato, temos que começar tudo de novo, mas tem um atenuante aí nessa situação. O atenuante é que nós já sabemos o caminho, né? Nós já testamos aí vários programas. Lá atrás, há 20 anos, o Fome Zero foi introduzido como política pública e o Fome Zero tem um conjunto aí de praticamente 50 programas dentro do Fome Zero, é um grande guarda-chuva. E são programas que já foram testados e muitos deles conseguiram realmente mostrar resultados. Tanto é que, logo em seguida, vários países do mundo adquiriram essa tecnologia. Nós exportamos tecnologia de combater a fome para a África e para alguns outros países da América Latina. Isso é muito importante. Agora, hoje, no Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, o senhor tem uma palavra mais de otimismo, uma palavra de alerta, uma palavra de confiança, em que tudo que já foi feito, mesmo com tudo que foi destruído, nós sabemos por quê e por quem, é possível ter um olhar de confiança e de relativo e realista otimismo diante do desafio para acabar com a fome no Brasil, por exemplo? Olha, temos que ser otimistas, porque é possível, uma meta perfeitamente possível. Não é possível que o mundo no século XXI, em 2023 ou 2030, não possa acabar com a fome, que é um problema que vem nos sendo jogado na nossa cara, né? Há séculos, né? Então, com todas as tecnologias, com todo o desenvolvimento do capitalismo, digamos assim, por que não se combate a fome? Por que a gente não resolve esse problema de uma vez? Foi decifrado por Josué de Castro de maneira contundente. Exatamente, Beto, eu ia chegar lá. Lá atrás, nos anos 30, 40, Josué de Castro já lançou esse grande desafio. Josué de Castro dizia que não era possível que um mundo que estava avançando tanto na ciência
não poderia resolver esses problemas que eram problemas básicos da humanidade. Se você não come, não é possível desenvolver mais nada. Então, assim, eu sou otimista nesse particular, porque a gente poderia fazer isso daí, temos meios, temos instrumentos, não custa caro, uma coisa, na verdade, a fome, existem vários estudos que demonstram isso, que a fome é mais cara do que combater a fome, porque a fome traz uma série de despesas para o Estado, despesas para a sociedade, a produtividade dos indivíduos diminui, o rendimento escolar dos estudantes diminui quando eles passam fome, então é uma chaga, é um problema que pode ser resolvido tranquilamente. Mas eu me sinto, de certa forma, também pessimista, porque nesse artigo que você mencionou, estou dizendo que o Dia Mundial da Alimentação foi criado com a assinatura da criação da FAO. A FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, foi criada justamente nesse dia, que foi logo depois, ao final da Segunda Guerra Mundial. A FAO já vinha sendo discutida anteriormente, mas o ato que criou a FAO foi dia 16 de outubro de 1945, né? E nesse ano, especialmente, os países estavam vivendo um otimismo do pós-guerra, no sentido de que, olha, derrotamos o nazismo, derrotamos o fascismo, e agora nós vamos criar uma sociedade melhor, o mundo vai progredir. E isso daí transparece nos documentos. Os documentos dizem que se espera uma cooperação entre nações para que se possa combater a fome. Enquanto a gente olha para o mundo de hoje, de 2023, a gente só vê desgraça, né? Então é uma situação que também nos leva a um certo pessimismo. Professor Walter Belli, presidente do Instituto Fome Zero. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no Latitude Brasil. Já, nesse Dia Mundial da Alimentação, continuamos com as suas contundentes reflexões para nos esclarecer, decifrar caminhos que vocês têm uma experiência muito vasta. O Brasil tem, mostrou ao mundo, mas é preciso retomá-la, superando os desafios atuais de escassez de recursos também. Tudo isso vamos perguntar no segundo bloco. Voltamos já com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta, hoje discutindo o tema trágico da fome. Obrigatoriamente temos que discutir como resolver. E é possível. Já se demonstrou. Muitos países já o resolveram, o Brasil tem uma experiência muito importante. E aqui conosco, para esclarecer, jogar luzes e apresentar um realismo programático que se possa ter confiança nesse futuro breve, está o professor Walter Belli, presidente do Instituto Fome Zero, e a quem eu pergunto de que maneira, entre as inovações que se fazem, porque uma coisa é o papel do Estado, está muito claro, o Brasil criou mecanismos, criou a Lausanne, criou uma legislação muito avançada nisso, que não impediu o retrocesso. Agora, entre as inovações está uma sinalização de que também o setor privado deve atuar junto ao Estado para a erradicação da fome. Explica, por favor, professor. Bom, como você falou, a Lausanne, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar,
ela fala na obrigação do Estado de garantir o direito humano à alimentação. O direito humano à alimentação está presente na Constituição brasileira, está presente em outras constituições. Aliás, é um dos direitos fundamentais que se coloca na Declaração moderna, né, dos direitos do homem. Portanto, se poderia imaginar que o Estado é o responsável exclusivo pelo direito humano à alimentação, né? Do ponto de vista jurídico, até a gente pode trabalhar nessa linha, porque, digamos, se alguém passa fome no Brasil, a quem deve recorrer? Deve recorrer ao Estado. O Estado tem que ter mecanismos que possam resolver esse problema, assim como o direito à saúde, o direito à educação, né? Mas a Lausanne coloca como atividade acessória a iniciativa privada e as organizações da sociedade civil. Então, se imagina que o Estado deve trabalhar em conjunto com organizações da sociedade civil. Em determinadas atividades, as organizações da sociedade civil podem ser mais ágeis. Eu não estou falando só de empresas, não. Estou falando de sindicatos, de associações, de organizações não governamentais. Essas podem trabalhar de uma forma mais ágil. Então, a gente vê o que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia no Brasil. Nós tínhamos um governo de extrema-direita que era negacionista, que achava que não existia vírus, que as pessoas estavam fingindo que estavam com problema, né? O que aconteceu? Uma parte importante da população brasileira foi, eu diria, salva pelas organizações populares, né? Nós criamos diversas cozinhas solidárias, cozinhas comunitárias, né? Os bancos de alimentos cresceram de uma forma não proporcional, inclusive tentando arrecadar alimentos que saíam do campo ou do comércio varejista, que desperdiçava alimento. A pandemia desregulou essas relações, as pessoas não sabiam mais quanto que deveriam comprar, se sobrava alimento. Então, essas sobras foram redirecionadas para essas cozinhas solidárias. Isso foi uma atividade exclusiva da sociedade civil. A sociedade civil se organizou de uma forma muito competente e atendeu uma demanda. Não atendeu plenamente, nós tivemos muita gente passando fome, obviamente, né? Se o Estado pudesse liderar esse processo com o apoio da sociedade civil, a gente estaria numa situação bem melhor, né? Ao passo que o Estado se negou, nessa época, né, organizações variadas, né, entre elas o movimento MST, que criou cozinhas solidárias, né, estava presente conosco, que aqui quero fazer uma homenagem a Dom Mauro Morelli, que nos deixou recentemente, que seguiu a luta do Betinho lá atrás, enfim, tudo isso que foi uma experiência muito importante. Só que, professor Walter Velich, nós temos no Brasil uma remuneração exponencialmente muito mais elevada dos capitais da dívida pública, ou seja, a Bolsa Banqueiro é muito maior do que a Bolsa para o combate à fome, dos programas sociais de combate à fome. Como é que a gente entra nesse desafio danado de difícil? Bom, nós estamos discutindo a reforma tributária. E a reforma tributária necessariamente tem que tentar reequilibrar o jogo. É aquela coisa que nós falamos no início de que a desigualdade é um dos grandes males do mundo hoje, né? Mas eu iria assim até dar um passo atrás. Eu diria que as empresas têm responsabilidade também no combate à fome. Então, é inadmissível que uma empresa possa trabalhar desenvolvendo um mercado, vamos dizer assim, de costas para os problemas que acontecem nesse mercado, né? É inadmissível que uma empresa possa trabalhar tendo seus funcionários, colaboradores, empregados com salários muito baixos que não podem comprar nem a comida. Ou a empresa que está situada, uma fábrica, que está situada numa região
ou num bairro, e ela tem que colocar muros de 4 ou 5 metros de altura, porque essas comunidades são comunidades muito pobres, e a empresa não está lá, não está nem aí para essa realidade. Então, assim, as empresas têm muito o que fazer, né, para ajudar nesse combate à fome. Se cada empresa levasse a sério essas questões ligadas ao, hoje eles chamam de ESG, que é a responsabilidade social, né? Se as empresas levassem a sério isso daí, nós já teríamos uma parte do caminho andado, porque as empresas poderiam desonerar o Estado de atividades. Então, por exemplo, eu estou falando, vou dar um exemplo concreto, né? Hoje nós temos uma tecnologia dessas sociais que está sendo utilizada em vários lugares do mundo, que são os restaurantes populares. Nós aprendemos a fazer restaurante popular de R$1, né? São centenas, milhares de pessoas que se alimentam todo dia no restaurante popular. Ora, governo de direita e de esquerda, né? Não só governos de direita e de esquerda o fazem. Sim, sim, são governos que implantaram, isso desceu a nível estadual e municipal, não importa o partido, porque é uma reivindicação popular, é uma reivindicação do eleitor, né, que tenha. Imagina se algum prefeito vai ter coragem de fechar um restaurante popular, não vai, né? Vai ser caçado. Então, e aí, junto com isso, você tem um programa onde o Estado gasta um dinheirão fazendo transferência de renda, subsídio, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. E é aquele vale alimentação que os trabalhadores recebem para poder comer em restaurantes, por aí, né? Ou mesmo quando tem um refeitório na fábrica, ou um refeitório universitário, tudo isso daí entra no PAT, é um recurso que sai do FGTS, para falar a verdade, que é repassado ao trabalhador. Ora, não há controle nenhum sobre o PAT, né? Sobre que tipo de alimento que está sendo servido, né? Isso que eu lhe pergunto, professor, se não há controle nenhum sobre o PAT, se nós sabemos, por exemplo, as grandes empresas têm até no seu balanço de pagamentos interno lá o item desperdício, porque eles sabem quando desperdiçam, mas não distribuem o que desperdiçam, né? Poderiam programar para que não houvesse desperdício. Como controlar, como a sociedade ter mecanismos de controle adequados para uma parceria efetiva com o setor privado, que nós sabemos que tem, obviamente, inclinação pelas demandas exclusivas do mercado, seus valores, e não aquelas do setor público. Isso não lhe preocupa também? Ah, sim, preocupa. E eu acho que as empresas têm que ser cobradas de alguma forma, né? Por isso. Você tem mecanismos hoje de cobrança. Digamos, a empresa que não faz etiquetagem correta do alimento, né? Que está vendendo um produto que não corresponde àquilo que está sendo anunciado, né? Ela tem que ser punida. Aliás, a etiquetagem tem que ser mais bem feita, né? Incentivo à comercialização de produtos orgânicos, por exemplo, né? Nós temos que ter algum tipo de controle sobre isso. O controle não pode ser só da sociedade civil, né? Hoje nós temos aí algumas empresas que fazem a certificação, mas são empresas da sociedade civil. Você falou de desperdício, perdas e desperdício. Em alguns países do mundo, a perda e desperdício, se você jogar fora um alimento, é passível de multa, né? A empresa tem que comunicar o que sobrou ao governo, e o governo faz o recolhimento via banco de alimentos, né? Ou certifica que o alimento não está bom para o consumo, mas é um crime num país onde muita gente passa fome você descartar alimento, né? Ok, muito bem. Professor Walter Belic,
presidente do Instituto Fome Zero, ligado ao Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Muito obrigado pela sua presença aqui no Latitude Brasil. As portas estarão sempre abertas, voltaremos ao tema para aprofundá-lo, porque é um desafio absolutamente, rigorosamente prioritário, pero, ademais, as informações podem revelar muitos caminhos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Beto. Obrigado a todos os espectadores. Ok. A vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, muito obrigado pela sua presença conosco. Na semana que vem estaremos com outro programa nessa linha de buscar desvendar os desafios e os mistérios para entender mais e melhor o gigante, como vocês dizem, o gigante Brasil. Aquele abraço. Tchau, tchau. Obrigado.